Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a maior tiete da seleção feminina de futebol que você vai conhecer é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Ai, eu sou tiete, eu adoro. Eu tô animadíssima. Eu tava pensando aqui, Bruna, na hora que você me chamou, eu falei, nós vamos falar sobre Copa do Mundo de futebol feminino, né? Quem que não quer que isso cresça, que isso esteja cada vez mais no dia a dia? A gente, pelo menos brasileiro, né? Eu falo, a gente já gosta tanto de futebol, a gente quer ver essa mulherada brilhar e ter mais uma Copa fora masculina, que eu já curto pra caramba, vai ser maravilhoso. É verdade, o período é muito gostoso, né? De comemoração, de celebração, de torcida. É hora da gente torcer pelas jogadoras do Brasil que estão na Austrália para competir mais uma Copa do Mundo feminina. A seleção está no grupo F, com França, Jamaica e Panamá. Essa é a 8ª participação do Brasil no Mundial, ou seja, a gente teve em todas as edições. E claro que a gente não podia deixar de falar sobre futebol aqui no Band News Informa. Aliás, já deixo o convite para você seguir o programa no Spotify, acompanhar edições passadas na playlist do YouTube ou no site bandnewsfm.com.br. A nossa primeira convidada de hoje é uma jovem cheia de garra, 18 anos, que joga como lateral no Santos. Gi Fernandes, seja bem-vinda. Tá animada aí para a Copa do Mundo? Com certeza, tô animadíssima, não vejo a hora. Que legal. Bom, Gi, você começou sua trajetória no futebol feminino numa escolinha, né, em Praia Grande, com 5 anos. Depois se mudou para São Paulo, para um alojamento, mudou sozinha com 13 anos, treinou bastante, foi para a equipe profissional do Santos com 15 anos. No ano passado ganhou o Prêmio Revelação da Federação Paulista de Futebol e agora convocada para a Seleção Sub-20. De onde vem a sua paixão pelo futebol? Tantas conquistas, né? E tanta coisa ainda para você conquistar pela frente? Ah, vem da minha família, né? O meu pai, ele sempre gostou muito, ele treinava o meu irmão. E aí ele não tinha com quem eu ficar, então ele começou a me levar para os lugares. E eu comecei a gostar e comecei a jogar. E foi aí que nasceu essa paixão pelo futebol, pelo Santos também, é o clube que eu jogo atualmente. Cara, eu gosto muito. Ô Gi, mas você, o seu pai já te treinava junto com ele, ó, entra aí que você não tá fazendo nada? Ou você que ia lá e pegava a bola e ficava no cantinho fazendo alguma coisa também? Não, eu ficava no cantinho, ele treinava o meu irmão, eu ficava no cantinho brincando com a bola, e ele olhou e falou, nossa, acho que ela leva jeito, né? E aí ele começou a me treinar também, depois que eu tive a iniciativa. Você tinha amigas que jogavam também? Em Praia Grande era muito difícil, tipo, eu tive poucas amigas que jogam, que eu tenho até hoje essa amizade. Mas normalmente eu jogava sempre com os meninos, era muito difícil ter alguém da minha idade jogando, era sempre as garotas mais velhas. Só depois de um tempo, acho que depois de uns 2 anos eu jogando bola aqui em Praia Grande, eu consegui achar um time só de meninas, só que eu tinha o quê? 11, 10 anos e elas tinham tudo 20, 21. Ô Gi, mas você jogava com os meninos? Era tranquilo chegar assim, não sei se era na praia que vocês jogavam, no campo, exatamente, na rua. Onde que vocês jogavam? E era tranquilo? Os meninos não te olhavam torto assim? Oh, lá vem uma menina aqui se meter no nosso futebol? Aqui no bairro eu era muito conhecida pelo fato do meu pai treinar todos os meninos e me treinar. Então eu era conhecida, mas quando era um lugar desconhecido, era sempre assim, eu pedia pra jogar, aí começavam a montar o time, né? Escolhiam todos os meninos e eu ficava lá por último, porque eles achavam que eu era menina e não sabia jogar bola, só estava ali pra brincar. Aí era a hora que eu ficava com mais raiva e falava assim, eu vou arrasar, vou jogar muito aqui. Aí sempre depois do jogo, os meninos, nossa, você joga muito, eu achei que você não jogava bem. Mas eu jogava sempre aqui na rua, do lado de casa. Na praia eu não jogava muito, mas tipo em quadrinha que tem aqui perto do bairro eu sempre jogava. Mostrou pra eles quem é que manda, né, Gi? Tive que mostrar meu potencial, que eles acham que é mulher e não sabe jogar.
Não, toda vez que eu jogava com alguém que não me conhecia, eu tinha que mostrar que eu também sabia jogar bola. E hoje no profissional, você sente isso também, essa diferença? Do profissional masculino com o feminino? O tratamento, né? O olhar dos outros. Normalmente quem acompanha, quem vai nos estádios assim, já sabe que a gente também sabe jogar. E é mais família, né? Que vai, não é tanto torcedor. Existe sim uma diferença, mas agora com a Copa, com tudo que o futebol feminino tá vivendo, acho que tá acabando esse olhar. Ô Gi, e os estudos nesse caminho todo? Como é que foi tocar isso tudo e como é que ele tá hoje? Foi difícil, né? Graças ao futebol eu consegui uma bolsa de estudos num dos melhores colégios aqui da Baixada e comecei a estudar, mas quando eu tive que me mudar para São Paulo, eu saí de uma escola particular e fui para uma escola pública lá em São Paulo. Mas eu sempre gostei de estudar e sempre tive vontade de aprender. Ano passado eu terminei a escola e comecei a fazer jornalismo esse ano. Olha só, temos uma futura jornalista entre nós, então. Sim. E pois é, Bruna, na verdade eu conheço a Gi já tem um tempinho, né? E sei dessa sede dela de aprender, né? Eu tenho até uma pergunta para você, Gi, se você continua com a vontade de dominar a língua italiana para jogar lá um dia. Eu tenho vontade sim de dominar a língua italiana, mas o futebol feminino não é tão desenvolvido, vamos dizer, na Itália. Tipo, não é uma das elites, assim, no futebol feminino. O futebol brasileiro aqui cresceu muito nesses últimos anos, então eu acho que mais pra frente, quando o futebol lá melhorar, sim, eu quero jogar, mas agora eu não penso muito em ir pra lá. Conta pra gente um pouco como é a sua rotina, como que você distribui todas as suas tarefas jogando pelo Santos, lidando com a faculdade e até o tempo de lazer que você tira também, né? Como é que é? Acordo cedo e eu sempre tenho, ou eu tenho academia com o clube ou eu faço treino à parte. Aí os treinos no campo são à tarde. E aí eu chego em casa umas 5 horas, aí dá pra fazer outro cochilinho pré-faculdade. Vou pra faculdade às 7, tem dia que eu saio 10 horas, tem dia que eu saio 9h30. É difícil conciliar, porque se chegar cansada, normalmente chego em casa 10h30, 11 horas. E aí no outro dia tem que acordar às 7 horas da manhã pra ir treinar, é difícil conciliar. E o treino que vocês fazem de manhã é um treino intenso, né? Exige muito do corpo, né? De você ter energia, não é só acordar cedo e ir pro trabalho. Muitas vezes as pessoas levantam cedo e vão para um escritório. É um pouco mais tranquilo do que quem tem que treinar um jogo de futebol, né? Porque o nosso trabalho, é o nosso corpo, ele sempre tem que estar bem. E se você tá cansado, às vezes você não consegue render, dar o seu melhor ali dentro e talvez possa faltar na hora do jogo. Pois é, mas os estudos também, eles se mantendo, né, Gi, você conseguindo manter ele, mesmo que demore um pouquinho mais tempo, não é terrível. Eu acho que isso é maravilhoso porque você vai construindo em paralelo a sua vida profissional acadêmica e a sua vida profissional como atleta, né? A carreira de atleta dura muito pouco. Um exemplo, vai que eu pare de jogar com 35 anos, eu ainda tenho uma vida pela frente e é sempre bom pensar o pós, né? Você já pensou alguma vez em desistir ou teve contato com muitas meninas que desistiram no meio do caminho? Já pensei várias vezes em desistir. Acho que na mente de uma atleta você pensa isso muitas vezes quando você está passando por uma dificuldade, normalmente quando a cabeça não tá bem. É ruim, mas a gente desiste todos os dias e se supera todos os dias. Acho que isso faz com que a gente fique mais forte e melhor preparado. O Band News Informa está celebrando o futebol feminino na expectativa pela Copa do Mundo na Austrália e na Nova Zelândia. A gente está conversando com a jogadora Gi Fernandes, que tem 18 anos, é uma das promessas do Santos. Gi, você já teve contato com alguma das jogadoras que estão hoje ou que já passaram pela seleção brasileira? Que já estiveram, tenho contato com a Cristiane, né, que é uma pessoa sensacional, eu já era fã antes de conhecer ela e agora que eu conheço, convivo, jogo com ela, eu sou mais fã ainda. E de meninas que estão na Copa do Mundo, eu conheço a Bruninha, a Lauren, que disputaram a Copa do Mundo
sub-20 ano passado comigo. Tem a Tainara, que já jogou no Santos, e a Camila, goleira. E aí, assim, ter esse tipo de conversa, né, com as jogadoras, vocês trocam figurinhas, troca de experiências mesmo, algum conselho que elas te deram, como é que é? A Cris, ela sempre me dá algum conselho, né, como a gente convive próximo, assim, no dia a dia, ela sempre me dá algum conselho, tipo, Gi, faz isso que, na hora do jogo, né, faz isso porque vai ser melhor pro time e também vai ser melhor pra você. E eu sempre gosto de escutar, né, as mais experientes pra ir pelo melhor caminho. E as outras garotas, sempre quando eu encontro, a gente sempre conversa, eu pergunto como é que é na seleção, elas sempre falam, cara, é um sonho, é muito legal. Pô, agora elas vão disputar uma Copa do Mundo, tô muito feliz por elas e com certeza elas vão conquistar a primeira estrela. Uau, eu ia perguntar isso. Qual é a sua expectativa, Gi, para o futebol, a nossa seleção? Evoluiu muito, a seleção brasileira feminina evoluiu muito nesses últimos 4 anos. A Pia, ela fez uma renovação e tem meninas muito boas atuando agora no Brasil e fora. E a minha expectativa é das melhores possíveis. Eu acho que o Brasil tem chance, sim, de chegar à final e de ganhar. Só basta ter foco, garra e comprometimento. Isso é tudo que elas têm, né? E acho que a gente vai conseguir conquistar o primeiro título. Ô Gi, quem são, assim, os grandes, que você acha que são os grandes desafios que a seleção vai encontrar nesse Mundial, nessa Copa? Estados Unidos, que já ganhou várias Copas do Mundo e inclusive ganhou a última. A França, que é do grupo do Brasil, é um time muito bom. E Inglaterra. Acho que esses são os 3 times que o Brasil deve ficar de olho e vão ser uma pedra no sapato. Bom, quero agradecer demais a conversa com a jogadora Gi Fernandes, lateral do Santos, de 18 anos, que tem muita coisa para conquistar ainda pela frente. Gi, obrigada, viu? Bons treinos. Obrigada, querida. Valeu, obrigada a vocês pelo convite. Eu gostei muito de participar. Muito obrigada. O Band News Informa tem o prazer de receber agora o preparador físico da equipe feminina do Corinthians, o Marcelo Rossetti. Marcelo, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Band News Informa. Oi, eu que agradeço o convite, é um prazer participar do programa. Espero dar uma luz aí para quem não acompanha muito futebol feminino, que nesse ano vai estar em destaque, e que a gente faça um bom bate-papo aqui agora. Legal, bom, já deu a palavra aí, destaque, né? A gente vai conversar muito sobre o seu trabalho no Corinthians, sobre a evolução do futebol feminino aqui no Brasil, mas a minha primeira pergunta é justamente sobre a Copa do Mundo. Qual é a sua expectativa para o desempenho da seleção brasileira no torneio desse ano? Olha, sendo bem sincero, minhas expectativas são muito grandes, porque elas são ótimas jogadoras, né? As atletas são muito boas, são muito qualificadas. Eu tive o prazer nessa trajetória toda na modalidade de trabalhar com 16 delas, da lista de 26, né, que a Pia convocou. Tem muita qualidade, é um grupo com muita sede, né, muita fome, assim, no bom sentido, que é o que a gente fala na gíria, na expressão do futebol, em vencer, né, em ganhar, fazer história, e acho que elas formam um grupo muito bacana. E acredito que a seleção vai muito bem. O trabalho tem sido bem bacana, pelo que a gente acompanha, né? A evolução dos meses, dos jogos, das datas que eles conseguiram marcar os jogos, né? Os amistosos, enfim. A seleção brasileira, ela bateu de igual para igual, com grandes seleções que vão estar na Copa também. E vamos ficar na torcida, agora é com elas, né? Que ótimo, Marcelo, a gente espera, a gente vai estar torcendo, né? Querendo ou não, é o futebol, e a gente no Brasil... A gente, né, o país do futebol, a gente fala muito disso, independentemente de terem hoje tantas seleções e tantos jogadores brasileiros fora do Brasil, o futebol feminino está crescendo muito no mundo, né? A gente cada vez mais tem sido valorizado e está crescendo mesmo muito. E aqui dentro, Marcelo, você sente que tem acontecido isso também bastante, né? No mesmo ritmo. E outra coisa, a gente está muito atrás do pessoal lá fora, né, ou não? Olha, vou começar pela segunda pergunta, tá? Eu acho que a gente não está tão atrás assim, acho que as condições já melhoraram bastante, isso é mérito total às atletas que buscaram isso dentro de campo, né, em primeiro lugar, para depois conseguir as melhorias justas, né, que são fundamentais para uma boa performance de qualquer atleta. Então, acho que hoje em dia a gente tem, claro que vai depender do nível, né? Estou pensando no mais alto nível que se tem no país e, obviamente, são as atletas que acabam servindo a seleção. Eu acho que as condições são bem parecidas.
Então isso traz um otimismo ainda maior, né? Então, muito tempo atrás a gente escutava bastante as reivindicações das atletas, né, por coisas até mais básicas, vamos colocar assim, e agora a gente já enxerga que esse passo já foi vencido. E aí, dentro do país mesmo, a gente nota assim, uma evolução muito bacana por tudo isso que eu acabei de falar, e comparando com a velocidade dos outros países, aí sim, acho que a gente pode pôr na mesa aqui, discutir algumas coisas, porque obviamente, assim como qualquer outro assunto de qualquer outra área, acho que cada país vai ter a sua velocidade, a sua prioridade, e eles conseguem fazer às vezes mais rápido, às vezes mais devagar. Então o mundo está se contagiando também com o futebol feminino, e a gente acredita que vai ter até recorde de audiência, né? Porque em 2019 já foi um pouco assim na Copa anterior, e agora a gente imagina que os números vão ser bem maiores, né? E querendo ou não, a exposição traz uma visibilidade maior, que aí traz mais investimento, o investimento qualifica mais rotina, então fica melhor para todo mundo, né? Então todo mundo sai ganhando, todas as áreas que participam, desde imprensa até as áreas mais complementares, vamos dizer assim. Você sempre trabalhou no futebol feminino, Marcelo? Você veio do masculino? Olha, praticamente sempre. Eu comecei a trabalhar no feminino em 2010, inclusive com o próprio Arthur, né, que é o treinador nosso aqui. A gente está trabalhando junto já tem alguns anos, né? Tem, acho que agora a 14ª temporada, se eu não me engano. Quando comecei, eu estava saindo da faculdade, então tive uma breve passagem por uma equipe de base, mas foi bem curto mesmo. Quando ele me convidou para trabalhar junto, logo aceitei, não pensei duas vezes, e foi indo. E aí estamos aqui até hoje, entre discussões e tristezas e alegrias. Mortos e feridos? A gente consegue se entender bem na rotina, então é um trabalho que flui muito bem, acho que até um diferencial assim, por parte da nossa comissão, que já trabalha junto há um tempo, que acaba sendo um pouquinho diferente do que a gente vê no futebol, né, que é muito rotativo, as pessoas vivem trocando de lugar, a gente acaba tendo uma sinergia talvez um pouco maior por conta também desse passado todo. Então a gente normalmente fica muito tempo, que é outra coisa incomum no futebol, no mesmo lugar, né? Então o pessoal está acostumado a, sei lá, perde 3 jogos, infelizmente é uma realidade, né? Perde 3 jogos e troca treinadora, e naturalmente troca comissão, enfim. A gente aí tem um privilégio aqui de estar junto há bastante tempo. Então, eu praticamente considero que eu só trabalhei no futebol feminino. Mas você falou da rotatividade, mas isso será que não tem a ver, talvez, com uma falta de profissionais ligados ao futebol feminino no Brasil? Ou não? A gente tem aí à disposição, né, profissionais voltados mesmo para essa categoria? Olha, eu não sei se seria muito importante assim, a gente separar nesse sentido, né, o futebol masculino do feminino. Eu não sei se a resposta estaria por esse lado de ser capacitado ou não, ser rotativo ou não, mas o que eu quis dizer assim, é que no futebol masculino ele acaba trazendo muita rotatividade por resultado. Então o resultado ele vem na frente de todo o resto do processo, e a gente sabe que o futebol depende disso, né? Infelizmente as pessoas veem assim, mas quando começa o campeonato só uma equipe que ganha, né? Então fica meio complicado você analisar um resultado e julgar os outros. Pegar o exemplo do nosso campeonato brasileiro feminino aqui na primeira divisão, são 16 equipes. A equipe que vencer esse ano não necessariamente significa que realmente é o melhor trabalho, né? Ele pode ter sido melhor naqueles jogos especificamente, mas não necessariamente o melhor trabalho. E também muito menos importante, e acho que não é verdade, né? A gente dizer que os outros 15 trabalhos são ruins porque não ganharam, né? Então, acho que a rotatividade, ela existe no masculino por alguns motivos, no feminino ainda não é tão comum, e eu, de coração, assim, espero que isso não vire comum também, pelo que a gente tem observado, algumas equipes do feminino agora já têm trocado de uma certa maneira rápida as comissões, e acho que isso está indo no mesmo caminho do masculino. Acho que vai ser um tiro no pé. Acho que as comissões têm que trabalhar, né, tem que ter tempo para fazer o que acredita, e se foi muito rápido, né, talvez o próprio clube precisa repensar por que ele convidou, né, as pessoas, se ele mesmo já quer trocar, né? Então, às vezes, parece que falta uma crença por parte do clube, e aí a rotatividade aí sim acontece, né? A cobrança é muito rápida dentro do futebol masculino, né? Exato, é tudo para ontem. No feminino também, assim, as pessoas esperam isso, né? Porque a cultura é essa, né? Então, tudo que é bom ele acaba vindo, e o que não é bom também vem, né? Esse é o... E é engraçado isso, né? Porque, na verdade, se a gente analisar qualquer time em outro esporte, né, se a gente for falar treinadores desse mesmo nível, né, de nível, vamos supor, nós estamos falando de alto rendimento, de seleção brasileira, de Olimpíadas, campeonatos mundiais, existe um processo onde as pessoas
esperam e respeitam e para as coisas acontecerem, né? Um tempo. Uhum. E isso realmente é, como você disse, assim, a gente teria assunto para conversar assim, horas, mas tem uma coisa muito cultural desse esporte em si, né? Total, e outro dia eu estava assistindo algum programa na TV que estava falando sobre o futebol masculino, e aí tinha parece assim, uma discussão em que os brasileiros, os treinadores, né, as comissões brasileiras têm menos tempo do que as comissões que vêm de fora. Então eles estavam lá, né, nessa briga aí que eles têm travado nos debates, e no final das contas até isso dá para refletir se é realmente um tempo desproporcional que se dá de paciência, vamos colocar assim, para os treinadores brasileiros ou não. Enfim, tomara que o feminino siga valorizando as suas comissões, que deu tempo suficiente para desenvolver um bom trabalho, que a modalidade agradece, né? Porque quanto mais qualificado for, melhor o nível do jogo, e assim vai, todo mundo sai ganhando, né? Principalmente quem assiste. O preparador físico da equipe feminina do Corinthians, Marcelo Rossetti, é o convidado de hoje do Band News em Forma. Ele está conversando com a gente sobre o desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, as expectativas para a Copa do Mundo. Marcelo, queria falar um pouco sobre o trabalho do Corinthians em si, que tem sido aí um clube modelo, né, um exemplo de gestão do futebol feminino no Brasil. O que na sua visão explica esse sucesso? Aqui no Corinthians, acho que tem uma seriedade muito grande que vai de ponta a ponta, assim, de toda a cadeia aqui do departamento, e as atletas, né, que fecham todo esse ciclo, que é quem, entre aspas, mais importa, né, porque é quem de fato joga ali, é quem aparece, são as artistas do espetáculo. Elas também têm a mesma ideia, elas compram muito o projeto inteiro, então essa seriedade, o compromisso, né, o profissionalismo, e sem deixar de ter alegria, né, para jogar um futebol gostoso de assistir. E a gente fica muito feliz por ser considerado uma referência até por outros clubes, né, então volta e meia acabo conversando com outros preparadores, por exemplo, e eu sou também preparador físico da seleção sub-20 feminina, né, e aí por convocações eu acabo entrando em contato com os clubes para saber dos atletas e tudo mais. Então, como se fosse um trabalho de monitoramento, assim. E volta e meia eu escuto deles isso, falo, pô, o trabalho de vocês aí no clube, ele é referência e tal, e acaba a gente trocando algumas informações que viram, às vezes, referência para eles lá. Então, enfim, cada um faz o seu trabalho, né, claro, mas essa troca de experiência e o reconhecimento do pessoal, a gente fica muito feliz aqui, porque a gente começou muito tempo atrás, né, então a gente vem no momento em que o futebol feminino não era muito bem visto. Agora ele tem mudado bastante. Então, dentro do Corinthians, acho que esse profissionalismo de todas as áreas e principalmente das atletas que fazem as coisas acontecerem, né, aplicam as ideias que a gente traz, ele é a chave de todo o segredo. A gente tem tentado estender isso para as categorias de base, então a gente reformulou bastante coisa nos últimos anos, a gente está indo num caminho bem interessante e acredito que em breve vai ser também um projeto de referência na formação de atletas. Esse é o nosso desejo aqui como clube. Você acha que o caminho que o futebol feminino está seguindo vai ser o mesmo do masculino, da gente assim exportar, mandar para fora muitas jogadoras? Eu acho que isso já tem acontecido. Há quem diga aí que em breve uma atleta do Brasil, que não joga aqui no Corinthians, mas ela joga fora, né? Ela vai ser a maior transação da história da modalidade, em breve. Então, assim, imagino eu que, dependendo do que acontecer nessa Copa, que ela está relacionada pela PIA, né, para as 23 atletas oficiais, dependendo do que ela fizer, eu acredito que ela vai bater esse recorde. Então, assim, já vai mostrar que o valor, assim, entre aspas, não o valor financeiro, né, o valor geral, sim, da atleta brasileira, ele voltou a ser bem grande. Então, tudo ele é um processo. No clima da Copa do Mundo Feminina, o Band News em Forma está recebendo o preparador físico da equipe feminina do Corinthians, Marcelo Rossetti. Marcelo, vamos falar agora sobre a diferença de preparo físico, que é a tua área mesmo, né? Comparando aí a equipe feminina da masculina, o que você destaca de principais diferenças? Essa é uma pergunta muito comum, assim, pro meu meio que não é o do trabalho, né? Então, sei lá, você com os amigos que não trabalham com esporte, então vem sempre umas perguntas semelhantes, né? E é legal. Tá fácil essa pergunta, então, é isso? Você quer uma pergunta mais difícil? Pior que não. É sempre difícil e acho que por isso todo mundo tem essa curiosidade, né? Mas eu vou trazer alguns dados bem gerais, assim, só para clarear um pouquinho a cabeça de todo mundo que está escutando a gente.
pegar a distância total. Hoje em dia, todos os clubes, né, pelo menos os que conseguem ter um investimento um pouquinho maior, eles têm um aparelho GPS, não sei se vocês sabiam disso, mas todos os atletas carregam um aparelho num colete, ele fica embaixo do uniforme, e fazem os treinos, os jogos, todos, então você sabe exatamente quanto cada atleta percorreu, em quais velocidades, você programa ali as zonas de velocidade, do jeito que você entender que é o melhor caminho. E um dos valores que são bem falados, assim, é super comum tocar no assunto, é a distância total percorrida num jogo. E isso, ele tem uma diferença entre o masculino e o feminino no alto nível, né? Então, estou pegando equipes adultas e tal. Então, são valores bem parecidos. Chega a ser perto de 10, 11 quilômetros, né? Dependendo da função. Isso varia muito de atleta para atleta, pensando mais nas atletas que jogam na linha, né? Exceto os goleiros. E isso é um fato muito curioso, porque quando a gente soma todo mundo que estava no seu time, então imagina, você e mais 10 colegas estão no mesmo time. Aí vocês jogaram o jogo inteiro, aí a gente vai pegar os 11 aparelhos de GPS, vai baixar os dados e tudo mais, e a gente vai fazer uma soma de todas as distâncias, só por curiosidade. Aí no masculino, boas equipes, que eu já escutei até em palestras, assim, de outros profissionais, outros colegas, falam, pô, nosso time, ele corre bastante e tal, foi um trabalho super bom que a gente fez em tal época lá, e o time corria 105 quilômetros junto, né? Então, durante os 90 minutos de jogo, a equipe somava 105 quilômetros. E os nossos dados aqui, eles são bem parecidos, dá 104, 105, às vezes 107, então ele está numa mesma média, né? Então, como deslocamento total, podemos resumir assim, é bem semelhante, né? O que vai variar, e aí é uma questão também, óbvio que genética, né? É a intensidade que isso acontece. Então, de fato, né, os homens, eles têm um privilégio ali por uma questão hormonal, tem toda uma fisiologia envolvida, que eles são mais fortes, né, mais potentes e tal, do que as mulheres. Mas é muito divertido, porque o pessoal diz que é tudo muito devagar e tal, só que, no geral, ele é bem parecido, né, com essas exceções. E aí, uma das coisas que o pessoal comenta é que o jogo ele é mais lento, né, e aí tem um pouco dessa explicação que eu trouxe. E aí a gente pensar aqui um pouquinho mais profundo, né, não só pelo lado físico em si, se o jogo ele é menos rápido, ele pode ter um pouco mais de espaço para algumas situações mais técnicas, né? Então há quem diga que hoje o futebol feminino de alto nível, ele é muito mais técnico do que o masculino, ou seja, os atletas têm, entre aspas, menor qualidade técnica, mas hoje em dia eles são fisicamente muito melhores do que há 20 anos atrás o próprio futebol masculino. Então ele traz uma oportunidade também da gente resgatar um futebol de qualidade, um futebol que todo mundo que é mais velho, né, que acompanha as seleções brasileiras ao longo das Copas, diz muito da seleção de 82, por exemplo, que era um futebol muito gostoso de se assistir e tal. Então, uma menor velocidade talvez traga uma necessidade maior de uma qualidade técnica. Marcelo, você falando, né, tudo bem que você não trabalhou diretamente com o time masculino, mas administrar a preparação física, porque a preparação física no futebol, ela berra muito, né? O próprio treinamento é demais. Tem muitos esportes que a preparação física, e às vezes nem tem o preparador físico ainda não tem tanta influência, não consegue agir tanto ali, né? E o futebol tem essa possibilidade, né? Por N motivos que a gente sabe, enfim. Mas você lidar ali no preparo físico do futebol com as mulheres e com os homens, você enxergaria que tem uma diferença muito grande ou não? Em que sentido você diz a diferença? No sentido de administrar mesmo o time, as pessoas... Ou gestão de pessoas? Isso, tanto na parte de gestão de pessoas, como na parte de física mesmo, né, de intensidade. Acho que na intensidade pura, né, pela velocidade em si, tipo sair correndo, né, então finge que nós três estamos num ponto e a gente vai ver quem chega primeiro no outro ponto. Isso, lá. Acho que isso vai ter... obviamente que a gente já falou sobre isso, sobre o homem e a mulher, né, de ter uma diferença fisiológica, mas assim, elas recebem bem um preparador físico, é difícil administrar a mulherada ali, entendeu? Ou elas dão muito respeito ao preparo físico, o treinamento do preparo físico é bem parecido com o dos homens, por exemplo? Quando a gente pensa na preparação física mais específica possível, que seria através do próprio futebol, a gente entende que são coisas iguais, né? Então a gente não tem essa distinção se é masculino ou feminino,
porque a gente está falando de futebol, né? Então vocês mesmos trouxeram há um tempo atrás que isso é futebol, isso é a arte de jogar 11 contra 11 no espaço de 105 por 68, e quem colocar mais bola dentro do gol ali ganhou, né? Então o jogo em si ele é o mesmo, e os métodos de treino e os meios, eles são também bem semelhantes, né? Então futebol, vamos pensar assim. Aí claro que a velocidade pura, né, que foi o que eu quis dizer, que você tocou no assunto também, da parte mais fisiológica, ela vai diferir e tal, mas a gente está falando de futebol. Então, a gente parte no pressuposto aqui, te dar um exemplo mais prático, que a gente tem que treinar na maior intensidade possível, para que a gente jogue na maior intensidade possível, porque a gente acredita que isso vai nos trazer vantagens ao longo da partida. Então, isso é uma linha de trabalho que a gente tem. Então, elas vão fazer o máximo possível desde que elas entendam aquilo, né? Elas vão se dedicar ao máximo. Então, elas são extremamente profissionais com relação a isso, então elas recebem nesse sentido muito bem. Quando a gente pensa na parte extra-campo, aí eu não tenho muito conhecimento sobre os atletas do masculino, mas posso falar pelas nossas aqui, já passaram várias atletas, talvez mais de, acho que perto de 200 atletas diferentes nesses anos todos pelo Corinthians, e elas são extremamente profissionais, assim, elas são bem engajadas em tudo que envolve o extra-campo. Então a gente está falando até de treino na academia, por exemplo, os cuidados com a alimentação, com descanso. Então elas são extremamente engajadas nesse processo, elas acreditam, elas confiam bastante e elas colhem frutos, né? Inclusive uma rotina que a gente conseguiu colocar há muitos anos atrás, desde que o Corinthians voltou com um projeto só, em 2018, era ir para academia. Até brinco até hoje aqui com o pessoal que chega para trabalhar com a gente, que era comum, né, antigamente, a gente ir menos vezes na academia por semana. E aí quando deu 2018 que a gente veio para cá, a gente colocou uma nova forma, né, de tentar aperfeiçoar algumas capacidades, e elas na hora, eu lembro até hoje, algumas estão até hoje aqui, reclamaram bastante e tal, e aí isso virou uma cultura. Então, como a gente está falando de processo, no outro bloco, é legal como isso aconteceu de uma forma mais mini, né, mais micro, ela foi acontecendo. Hoje em dia, se a gente cancela um treino na academia, fala, estava na programação, mas a gente não vai, a gente vai direto para o campo para fazer isso, ela já olha com uma cara e fala, como assim que não vai? Então, hoje em dia, parece que inverteu, sabe? Elas se engajam tanto e gostaram tanto de perceber o que melhora ela, o que ajuda ela, o que faz ela uma atleta melhor, que quando a gente minimamente muda, e óbvio que tem vários motivos para a gente fazer uma alteração, elas ficam bravas, né? Então, assim, com relação ao engajamento, dedicação, eu não sei como é o futebol masculino, mas acredito que nesse nível, né, quem defende grande clube, quem está representando seleção, eu acho que tem que se dedicar muito, né, porque é uma seleção dos melhores que estão tentando virar um jogador, né, reconhecido, enfim. Para nós aqui é gratificante ver o quanto elas se dedicam, assim, na rotina. Legal demais. Bom, quero agradecer muito a entrevista com o preparador físico da equipe feminina do Corinthians, Marcelo Rossetti. Marcelo, obrigada pelo seu tempo, bons treinos e até uma próxima. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço o convite, espero ter ajudado nas reflexões aí, que todo mundo possa se engajar no processo, que o futebol feminino vai longe. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje o nosso assunto não poderia ter sido outro. A gente falou bastante de futebol feminino, já que estamos em período de Copa do Mundo. E Camila, para a gente encerrar aqui esse programa especial, acho que a mensagem do dia dessa edição é: confia no processo, né? E acho que essa frase tem um impacto ainda maior vindo de pessoas que estão ligadas ao esporte. A gente tem que confiar no dia a dia, no trabalho de cada dia, para chegar naquela meta que pode vir muitos anos depois, né? Na verdade, Bruna, o confiar no processo cabe para tudo. E quando a gente olha de fora, chega numa Copa do Mundo, a gente não entende qual é o processo de cada atleta ali. A gente não entende exatamente o processo do time. O que a gente sabe é que existe um time montado e que a gente quer que elas ganhem. A gente quer berrar, ver gol bonito e sofrer junto e conseguir um resultado. Mas quem está ali dentro, os atletas que estão ali dentro, né, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que é duro, a gente escutou a Gi falando que ela pensou muitas vezes em desistir, que ela já viu muitas meninas desistindo, a gente vê isso, e a gente vê isso na nossa profissão também, a gente vê isso em todos os ambientes, mas quando você está inserido no processo, a história é outra, né? Então, quando a gente olha uma Simone Biles na final das Olimpíadas desistir de um equipamento, quando a gente vê um atleta
perder um jogo, mas você vê que ele entende que aquilo faz parte do processo dele, né, e que ele volta e que ele continua. E eu costumo dizer que esporte é para quem sabe perder, porque na maioria das vezes qualquer atleta ele mais perde do que ganha. O processo tem que ser positivo, né? Você tem que entender por tudo que você está passando, pelo período todo, o momento que você está, aonde você quer chegar. Não quer dizer que não exista uma frustração, obviamente, se o desejo final é só a medalha de ouro, o primeiro lugar, e de repente isso não acontece. Mas se você tem um caminho bem orientado, bem embasado, bem estruturado, você consegue até entender o pós. Então é muito importante a gente aprender a analisar isso tudo, e no esporte não é diferente, ele é um reflexo de muita coisa que a gente vive no nosso dia a dia. Camila, hora de ir embora, quem quiser treinar embaixadinha com você, como é que faz? Nossa, a gente vai fazer embaixadinha sem bola, só se for, viu, ouvinte? Porque eu vou ficar ali falando, mas fazendo vai ser duro. Só mandando, né? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. A gente pode não treinar embaixadinha, mas a gente vai ficar com bastante saúde e se movimentar com responsabilidade. Todas as edições do Band News Informa ficam disponíveis no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas, no YouTube ou no Spotify. Se cuidem, boa Copa do Mundo para todos e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.